Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado aqui presentes. Vejo que o Sr. Ministro estava a sentir a minha falta, não sei se estava em pulgas ou não, mas eu estava não, então pronto, então retiro a afirmação que ia fazer, pronto, para não sentir nenhuma falta. Pensei que o recado era para mim, mas eu estava a assistir na Comissão. Pronto, muito bem. Devo dizer, Sr. Ministro, que ouvi e fui acompanhando aqui as suas intervenções e dar uma nota positiva e começar com uma nota positiva. É que o Sr. Ministro disse aqui e fez um elogio ao Paulo Portas, ao comentador Paulo Portas, que tinha estudado. É verdade, Paulo Portas faz aquilo e muito bem, estuda, muitas vezes aquilo que é ao contrário daquilo que o Sr. Ministro faz. Mas devo-lhe dizer também que gostei de ver o Sr. Ministro abandonar a sua religião mais trotskista e ir para um lado mais democrata cristão e, portanto, gostaria de assinalar aqui essa mesma nota. Passando de comentador de Paulo Portas para Luís Marques Mendes disse no domingo: o acordo da TAP entre Estado e privado está quase iminente. Isto foi dito no domingo. Hoje, a chegarmos aqui, estava eu a chegar ao Parlamento e há uma notícia do Expresso que diz que as negociações terminaram, não correram bem e o diploma da nacionalização vai seguir para a presidência do Conselho de Ministros. E, portanto, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se estão ou não concluídas estas mesmas negociações. Está ou não um diploma de nacionalização a seguir para a presidência do Conselho de Ministros? O CDS tem uma posição absolutamente clara sobre a nacionalização, já o disse, é contra. Já sei que vem com a lenga-lenga dos privados. É bom lembrar que nos privados também estão acionistas que são trabalhadores da TAP e não são poucos, é bom lembrar isso também, mas gostaria de saber se confirma aquilo que foi dito no domingo por Luís Marques Mendes ou se confirma a notícia de hoje de manhã do jornal Expresso. Não irei fazer grandes considerações sobre a TAP sem saber qual é o resultado e a resposta que o Sr. Ministro vai dar. Porque, estando a decorrer negociações, eu diria que deveria existir alguma cautela e alguma prudência naquilo que é dito. Mas há algo que nós podemos reter já e neste mesmo balanço. E o que podemos reter neste balanço é que o Sr. Ministro, ao longo de todo este processo, e que se iniciou aqui nesta mesma casa e nesta mesma comissão, o Sr. Ministro tem uma responsabilidade sobre a distribuição de valor daquela própria empresa com a irresponsabilidade das declarações que deu aqui mesmo no Parlamento. E, portanto, soubemos aqui hoje, pela voz do Partido Socialista, que não tivesse existido o Covid, não tivéssemos todos, infelizmente, a viver esta mesma pandemia, e a TAP estava falida. A TAP iria, nem quero utilizar as expressões do senhor Ministro, e, portanto, nem merece grande comentário. Mas, portanto, gostaria que o Sr. Ministro aqui pudesse esclarecer o Parlamento. É o sítio próprio para esclarecer. Sr. Presidente, é o sítio certo. Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu agradecia que não interrompessem o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Senhores Deputados, Sr. Ministro, eu agradecia que ouvisse em silêncio o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, eu descontarei no tempo. O tema pode aquecer, mas... Muito bem. Mudando de tema. Ministro nega sobrelotação nos comboios da área metropolitana de Lisboa. Governo nega sobrelotação nos comboios na Grande Lisboa. Hoje veio uma notícia, o CDS está muito preocupado sobre aquilo que está a acontecer na região de Lisboa e a empresa, o metropolitano, garante que a lotação de 2/3 está a ser cumprida. No entanto, depois há os passageiros que vêm dizer que não conseguem manter distanciamento. O Sr. Ministro parece que não vê as imagens dos comboios, do metropolitano, dos autocarros cheios e sobrelotados. Temos um Ministro em estado de negação com o país, porque há uma realidade no país e depois há a realidade que o Sr. Ministro quer fazer passar. Por outro lado, dizer-lhe também, Sr. Ministro, e ainda um terceiro tema, o Sr. Ministro tem a tutela dos aeroportos. Eu depois já lá irei aos aeroportos, se tiver o tempo, mas tem a tutela dos aeroportos. E é bom ter noção que, depois da Suécia, Portugal é o país da União Europeia que mais infectados tem
por milhão de habitantes. E isso coloca Portugal na lista negra de muitos países. E isto é extremamente preocupante, como é evidente, para a economia, para aquilo que é o próprio turismo, a tal retoma. Países que impõem nos seus aeroportos, Áustria, República Checa, Grécia, Eslováquia, Estónia e Chipre, e tantos outros, exigem testes nos seus aeroportos. Ou fazem os testes, ou exigem um certificado que seja apresentado com um teste no mínimo de 72 horas ou até 4 dias. E o que é que nós temos no país? Temos quem chega a Lisboa, ao Porto ou a Faro, é-lhe medida a temperatura, é-lhe dado um cartão da saúde 24 e a partir daí pode entrar sem saber se vai andar a norte, a sul, ninguém sabe. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro tem a responsabilidade dos aeroportos, tem essa mesma tutela, pergunto-lhe se o Sr. Ministro está confortável com esta mesma situação. E eu não espero que a resposta do Sr. Ministro seja que é a Direção-Geral de Saúde. Nós já ouvimos um seu colega de partido dizer, há umas horas, aquele que era muitas vezes o porta-voz do Governo em tanta coisa nesta matéria do Covid, agora tornou-se um crítico, que é o seu colega de partido, Fernando Medina. Mas eu pergunto se os senhores falam. O Sr. Ministro fala com o Presidente da Câmara de Lisboa em relação à questão do aeroporto. A Câmara de Lisboa tem um orçamento, é a Câmara mais rica do país. Tem mais orçamento, tem 3 a 4 vezes mais orçamento do que muitas das maiores câmaras do país. Portanto, a Câmara de Lisboa até estaria em condições de financiar esses mesmos testes no aeroporto. Ou seja, exigem-se regras para quem cá vive e não se exige regra nenhuma para quem vem de fora. Isto não faz sentido e, portanto, Sr. Ministro, que tem esta mesma responsabilidade, pergunto-lhe se, efetivamente, se sente confortável com isso. Indo à questão do aeroporto do Montijo, e depois lá irei, nos outros tempos, à questão do aeroporto da Portela. Nós devíamos estar a aproveitar este momento, que há uma acalmia, há um abrandamento daquilo que é a atividade e aquilo que são o número de voos, para acelerar aquilo que é a solução aeroportuária na região de Lisboa. A 21 de janeiro deste ano foi emitida a declaração de impacto ambiental relativamente ao Montijo. E a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, que tem andado em cerimónias que eu vi com a ANA, no aeroporto de Lisboa, etc., por aí fora, pergunto-lhe quando é que nós vamos ter o projeto. Passaram 5 meses. É urgente ter uma solução aeroportuária na região de Lisboa. O Sr. Ministro está em condições de dizer nesta mesma comissão quando é que isso vai acontecer, quando é que vamos ter o projeto. Eu vou cumprir os tais 8 minutos e não vou prolongar mais. Não, os 8. Não, está nos 8. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. 8 minutos. Posso? Faz favor, faz favor. Obrigado, Srs. Deputados. Obrigado, Sr. Deputado. Hoje já foi assim mais rapidinho com a TAP. Nós todos percebemos bem a razão. O CDS é contra a nacionalização, nós já sabemos. Isso não é novidade nenhuma. Agora, ser contra a nacionalização a qualquer custo, aí sim, já nos preocupa, porque isso quer dizer que o Sr. Deputado estaria disponível para ceder às condições do privado. E isso é que é importante, não é ficar com a conversa do privado ou das empresas. Não, é bom que os portugueses percebam o que é que está por detrás desta declaração. É que o Sr. Deputado é contra a nacionalização, não quer saber de mais nada. É contra a nacionalização. E, portanto, o que os portugueses têm que saber, quer dizer, já não estão muito preocupados, também é verdade, convosco, mas, de qualquer forma, o que os portugueses têm de perceber é isto mesmo, é que o Sr. Deputado, para não haver nacionalização, o Sr. Deputado está disponível para ceder naquilo que for preciso ao privado. Não estamos conversados sobre isso. Sobre a destruição de valor, eu sinceramente, pronto, sou eu que não compreendo e então o Sr. Deputado terá que explicar melhor na segunda volta, se puder, que é as minhas declarações destruíram valor como?
Isto como é que funciona? Que é para nós percebermos. A TAP não está cotada em bolsa, portanto, que eu saiba, não caiu o seu valor, mas será que as declarações fizeram com que deixassem de vir investidores que estavam aí à cuca para vir intervir na TAP? Ou as pessoas nos poucos aviões que estavam ainda a operar deixaram de voar porque o senhor deputado deu aqui uma resposta assim muito exacerbada à sua intervenção? O que é isso, destruir valor? Às vezes um político está a falar para que as pessoas dizem, o político fala, mas não diz nada, não se percebe nada. E, de facto, era importante que o senhor deputado explicasse. Bem, aqui dizia, as declarações do senhor ministro destruíram valor. Quer dizer, na segunda volta terá a oportunidade de explicar isso melhor, que é para perceber o que é que isso significa, que é para nós não sermos apenas, para não se quer dizer, para as pessoas não cada vez se afastarem mais de nós, porque ouvem e nós não dizemos nada e elas não percebem, não é? Destruir valor. Pronto. Sobre a sobrelotação, pronto, o senhor deputado, pronto, fala das fotografias e dos filmes, não é? Portanto, isto é importante, que é para nós sabermos como é que o senhor deputado iria gerir um país e uma Câmara Municipal. É para percebermos como é que ia gerir. Olha, primeiro, chegava lá o privado e dizia, ou é assim, ao senhor Presidente, ou é assim, ou tem que nacionalizar. Então, pronto, é como você quiser. Ponto 1. Ponto 2, que é para nós percebermos que o senhor deputado é candidato a muita coisa, é para nós percebermos do que é que estamos aqui, do que é que nós estamos aqui a falar. E depois, como é que se pensa a mobilidade na ferrovia? Eu cá, sento-me lá no meu gabinete, ligo a SIC, recebo vejo as fotografias do Correio da Manhã e depois tomo decisões. E isso é muito importante para todos percebermos, os políticos que nós temos no país, porque as pessoas de facto têm alguma razão. As pessoas quando se queixam de uma série de nós, têm razão. E o senhor deputado é um bom exemplo disso. É um bom exemplo disso. Eu não posso dizer o que quiser também, senhor deputado. Era só o que me faltava agora. Bom, e portanto, nós trabalhamos com os dados. Vamos lá ver uma coisa. Aqui ninguém está a dizer que nós não temos problemas nos transportes públicos. Então nós tínhamos os comboios na linha de Sintra a funcionar com 160% da capacidade, 140%, 130% da capacidade antes do Covid. Não temos problemas. Claro que temos problemas. Claro que temos problemas. Descobriram agora que havia problema na linha de Sintra. Problemas na linha de Sintra, infelizmente, têm muitos anos. Tem muitos anos. Olha, partilhamos a responsabilidade. Mas sempre todos sérios com o nosso povo. Partilhamos a responsabilidade. Ok? Partilhamos. Sim, partilhamos. O vosso partido, o meu e o daquele Sr. Deputado. Sr. Deputado, não fuja à responsabilidade, que isso também o povo português não gosta. Partilhamos a responsabilidade. Partilhamos a responsabilidade. Porque tínhamos resolvido. Porque tínhamos resolvido. Pronto. Porque tínhamos resolvido. Partilhamos aqui as responsabilidades. Portanto, não há um problema. Sr. Deputado, e deixe-me lá responder. Ou querem se confundir com um grupo parlamentar como o do CDS? Deixem-me responder às questões. Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Deputado, eu tenho quando... Isto comigo é assim. Faça o número que o Sr. Deputado quiser. Faça o número... Sr. Deputado, faça o número que quiser. O Sr. Deputado... Faça o que quiser, o número que quiser. Faça o número que quiser. Faça o número que quiser. Eu cá estou na minha posição e digo aquilo que entendo. Quem não se sente é filho de boa gente e o senhor ouve. Ponto. Isto não é faltar ao respeito. Isto é faltar ao respeito. É a vida. Eu estou a ouvir, só que agora só estou a falar, Sr. Deputado Carlos Silva. O que é que o Sr. Deputado Carlos Silva tem a ver com o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira? Pode-me deixar fazer a minha intervenção com calma, em silêncio? Sr. Ministro, Srs. Deputados, eu agradeço mais uma vez que não interrompam o Sr. Ministro. Um à parte é um à parte e é respeitável. Uma interrupção já não é respeitável. Portanto, Sr. Ministro, faz favor de continuar a sua intervenção e eu agradecia aos Srs. Deputados que tivessem contenção nas interrupções e nos diálogos. Faz favor. Eu, quando estava a dizer como ao Grupo Parlamentar do CDS, é com a dimensão do Grupo Parlamentar do CDS. Era o que eu queria dizer. Isto não é faltar ao respeito, é o que é. Foi o povo português que quis, não fui eu. Nós, quando trabalhamos e avaliamos a mobilidade ferroviária na área metropolitana de Lisboa, nós temos que saber, efetivamente, do que é que estamos a falar. E nós temos uma linha ferroviária com problemas graves. Eu depois continuarei noutra intervenção, porque este é um ponto muito importante. Amanhã, aliás, vamos ter um debate. A lotação média, e porque depois começa-se a dizer, e para poupar
algumas coisas que seriam ditas na sequência do que eu vou dizer. Lotação média nas horas de ponta, no sentido da hora de ponta. Nós temos Sintra Alverca 35%, Sintra Rossio 26%, Azambuja Lisboa Santa Apolónia 22%, Azambuja Alcântara 26%, Cascais Caixo Sodré 13%. Se nós não quisermos, o que não quer dizer que nós depois não tenhamos alguns comboios que estejam neste momento a rondar os 2/3. E temos alguns comboios nessa situação. E isso, obviamente, é motivo de preocupação, tendo em conta que nós falamos na limitação da lotação, mas nós depois temos que passar para a frente e perceber como é que nós damos a volta a isso. Senão, então, fazemos apenas um debate demagógico que acaba por ser inútil. Nós, à medida que as pessoas forem regressando ao trabalho, nós vamos começar a ter mais pressão sobre os transportes públicos, como é evidente. Nós queremos que as pessoas possam fazer a sua vida livremente e precisam dos transportes públicos para o fazer. O que significará que nós vamos ter uma pressão muito grande, porque se nós tínhamos um sistema de transportes na área metropolitana de Lisboa que acabava por ter comboios com uma sobrelotação de 120%, 130%, 140%, imaginem o constrangimento que nós estamos a provocar à mobilidade no distrito, na área metropolitana de Lisboa, quando estamos a limitar a 2/3. Nós estamos a querer dizer que se nós já tínhamos problemas de mobilidade antes, as pessoas tinham dificuldade em fazer a sua vida, nós estamos a dizer que vai ser impossível fazerem. Mas isso, para nós percebermos que nós estamos aqui numa encruzilhada, que é, as pessoas precisam de fazer a sua vida e, ao mesmo tempo, nós não temos capacidade efetiva de relevante, nós já podemos falar depois um bocadinho sobre isso, temos pouco tempo, mas vamos falando nas sucessivas intervenções, nós temos limitações claras na infraestrutura e no material circulante para que nós possamos aumentar a oferta. Porque a CP, ao contrário das empresas privadas de autocarros da área metropolitana de Lisboa, nós temos 100% de oferta desde o dia 4 de maio. Ou seja, todos os comboios disponíveis, toda a oferta que nós tínhamos para a área metropolitana de Lisboa está em circulação. E está em circulação a perder dinheiro. Aliás, todas as operadoras de transportes estão a perder dinheiro. Estão a perder dinheiro porquê? Porque a lotação é baixa. Não é só por causa do limite dos 2/3. É porque está abaixo dos 2/3. E nós temos, às vezes, um comboio que vai a 2/3. Ou até acima. Mas depois temos o comboio a seguir que vai com 40%, o comboio antes que vai 30%. Estamos sempre a falar da hora de ponta. E por isso, nós temos aqui, efetivamente, problemas sérios. Eu dou só, e termino, nós já tivemos uma oportunidade de falar sobre isto noutro âmbito, mas o caso da Azambuja é paradigmático disto. Nós tínhamos, na altura em que saíram as notícias sobre o surto na Azambuja, nós tínhamos uma lotação no comboio da Azambuja de 17%. 17%. Quando nós vamos tentar perceber o que é que acontece... Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu vou terminar rapidamente com este, se me perdoem, só com este exemplo da Azambuja, para nós percebermos que a avaliação que nós temos de fazer é mais complexa do que olhar para uma fotografia. Nós todos vimos as imagens da Azambuja. A escadaria de saída cheia e pessoas aglomeradas a sair de comboio. O que é que se verificou? Primeiro, aquela estação só tem uma saída, que é aquela escadaria. Segundo, as pessoas têm tendência a deslocarem-se para a primeira carruagem para saírem mais próximo da escadaria, para mais rapidamente saírem da estação e chegarem ao seu posto de trabalho, ao seu emprego. E isso torna difícil a solução de um problema que, quando se vê na fotografia ele é real. Mas nós temos um comboio a 17%, que é insustentável, inviável para a CP ter comboios a circular. Muito obrigado, assim. Sr. Ministro. Uma coisa rápida, o que é que nós fizemos? Uma das coisas que nós fizemos, começamos a parar o comboio mais atrás para conseguirmos uma maior dispersão dos passageiros no acesso à escadaria. Agora, não é um problema fácil de resolver, nós temos que olhar para ele, estamos abertos a todas as sugestões, mas é um problema realmente difícil de resolver. E eu depois poderei voltar a ele nas próximas intervenções. Obrigado. Muito obrigado.